Mais uma questão F1 2025 é uma das questões mais difíceis da prova. É uma questão que envolve colisões, plano inclinado e lançamento oblíquo. Tudo isso dentro de uma questão só. Então vamos ler e vamos resolver com o máximo de atenção possível para a gente não errar nada aqui, beleza? Então sem mais, vamos lá. Uma pequena esfera de raio desprezível é solta a partir do repouso de uma altura h em relação ao ponto A do plano inclinado 30 graus com a horizontal. A colisão é inelástica, com coeficiente de restituição igual a 0,5. Opa, tem um erro aqui. A colisão ela não é inelástica, isso aqui está errado. A colisão é parcialmente elástica. Se a colisão fosse inelástica, esse cara deveria ser zero, né? Se a colisão fosse perfeitamente elástica, esse cara deveria ser 1. Mas como é 0,5, a gente sabe que ela é parcialmente elástica. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar. Não há atrito entre a esfera e as superfícies. Ó, essa informação aqui é extremamente importante. E nem resistência do ar. O valor da altura h para que a esfera caia diretamente no ponto P após receber o impulso da colisão no ponto A vale. Então, vamos analisar o que está acontecendo aqui. Eu vou apagar esse Hzão aqui, só para ele não ficar poluindo muito aqui a minha imagem, certo? O Hzão não, Hzinho, né? Vamos apagar ele aqui, certo? E o que vai acontecer? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou analisar vai ser a parte do lançamento oblíquo. E depois a gente vai analisar as outras coisas. Então, o que vai acontecer aqui? Essa bola, ela vai pular, ela vai chegar bem aqui, certo? E aí ela vai seguir a seguinte trajetória. Ela vai realizar essa trajetória aqui, aproximadamente, né? Opa, no arco de parábola, certo? Ó. E vai pular diretamente no ponto P. Então eu preciso encontrar justamente aquela altura H para que isso aconteça, para que isso ocorra, tá? Então vamos lá. Quando a bola chegar ali no ponto A, esse plano vai lançar essa bola com uma certa velocidade, que eu vou chamar de velocidade. Vou fazer aqui bem exagerado, tá? Não tem problema. Eu vou chamar essa velocidade de V'. Por quê? Porque a velocidade após a colisão. Então, tudo que eu usar a linha, o índice linha aqui, vai ser o que ocorreu após a colisão, beleza? Isso em relação à velocidade. Beleza. Então, nós temos isso aqui. Nós temos esse V'. E aí, para analisar o lançamento oblíquo, eu preciso analisar esse V na direção X, que aí nós vamos ter o Vx, e eu preciso analisar na direção Y, que aí nós teremos o nosso Vy aqui, beleza? Então, vamos lá. Vou apagar aqui para não ficar tão poluído, certo? Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Na vertical, nós temos o quê? Na vertical, em Y, nós temos um movimento uniformemente variado. Então, nós vamos ter que y é igual a y0 mais v0y', olha só. Por quê? Porque após a colisão, beleza? Menos g vezes t ao quadrado sobre 2. Isso em y. Em x, nós teremos um movimento uniforme. Então, nós vamos ter que x é igual a velocidade em x vezes t. É isso que nós teremos aqui, tá? Então, deixa eu destacar esse cara e esse cara aqui também, que eles vão ser extremamente importantes aqui. Beleza? E aí, o que acontece? Qual é a ideia aqui? No lançamento oblíquo, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui o seguinte. Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou pegar esse cara aqui, eu vou isolar o tempo e eu vou substituir aqui dentro. Porque olha só, eu sei que na horizontal
Após o lançamento, essa bolinha vai ter que percorrer uma distância de 3 metros. Esse vai ser o nosso alcance. Então, da função aqui de x, nós vamos ter o seguinte, que 3, que é o alcance na horizontal, é igual a velocidade em x, vezes o que eu vou chamar aqui de TV, que é o tempo de voo. É o tempo que ele vai ficar no ar entre o ponto A e o ponto P. Beleza? Então, a gente tem que o tempo de voo é igual a 3 sobre Vx. Nós temos isso aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse TV e vou substituir aqui na minha equação, na minha função de y, tá? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, repare, como eu vou substituir o tempo de voo, vamos analisar aqui a figura. O que a gente tem? A partícula subiu, desceu. Quando ela chegar aqui nesse ponto P, qual é a posição dela em relação ao ponto A? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar os meus eixos de referência com a origem aqui no ponto A. Então, aqui eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y. Vou fazer até um pouquinho maior aqui, ó. E aqui eu tenho o eixo Y, certo? Quando a partícula estiver aqui no ponto P, ela vai ter uma certa altura aqui, ó, no eixo Y. Quanto vale aqui essa altura, essa profundidade, na realidade, no eixo Y? Quanto vale? Eu preciso encontrar. A questão informa que esse plano tem 30 graus aqui, certo? E aqui, ó, eu sei que essa distância aqui, nesse triângulo, vale quanto? Vale 1 metro. Ou então basta aplicar a trigonometria no triângulo retângulo para eu encontrar quanto vale aqui essa profundidade, certo? Então vamos lá. Quanto é que vale isso aqui? Eu vou chamar de y, essa altura aqui, ó. Eu vou chamar de y, certo? Então, aqui vale 1, aqui vale y, e eu tenho um ângulo de 30 graus. Basta eu usar a tangente. Tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é quem? Y sobre 1. Tangente de 30, a gente sabe que vale raiz de 3 sobre 3. Então, isso aqui é igual ao nosso y, beleza? Essa distância vale raiz de 3 sobre 3. Mas olha só, como a origem está bem aqui e ele está abaixo da origem, então a posição aqui vai ser o quê? Menos raiz de 3 sobre 3. Beleza? É assim que eu tenho que substituir nas funções. Na função, na realidade. Então, vamos lá. Nesse tempo total de voo, essa será a posição em y. Então, vamos substituir aqui, ó. Menos raiz de 3 sobre 3. Isso é igual a y0. Qual é a posição inicial? Eu não considerei que a origem dos eixos está exatamente no ponto A, no ponto de lançamento, então a posição inicial vale quanto? Vale 0. Aqui vai ficar 0. Mais a velocidade inicial, faltou um T aqui, né? Ficou faltando um T. Mais a velocidade inicial em Y após a colisão vezes o T, que é o tempo de voo, que é 3 sobre Vx. Então aqui vai ficar 3 sobre Vx. Menos o G vale 10, então 10 dividido por 2 vai ficar 5, vezes T ao quadrado. Então, esse cara ao quadrado, porque é o tempo de voo, né? Então, vai ficar 9 sobre Vx ao quadrado. Vamos lá. Então, basicamente, é isso aqui, o que a gente tem. Então, agora, o que acontece? Repare que aqui a gente tem um problema, que é o seguinte. Nós temos o V0y, eu não faço a mínima ideia de quem é V0y', e eu também não faço a mínima ideia de quem é Vx. Então, o meu objetivo aqui agora é escrever o V0y' como uma função de V0y.
Ó, o V0y é quem? É a velocidade antes da colisão, tá? Vamos voltar aqui no desenho. A partícula ela vai descer e aí ela vai chegar aqui, ó. Ela vai chegar bem aqui com uma certa velocidade. Ela vai chegar aqui com uma certa velocidade, certo? E ela vai sair com outra velocidade, porque é uma colisão parcialmente elástica. Então, esse V0 aqui, esse V0y, é a velocidade com que ela chega no plano, beleza? Que é puramente vertical. Então, vamos lá. Eu vou escrever o V0y em função de V0y' em função do V0y. E eu preciso também escrever o meu Vx como uma função do V0y. De alguma forma, de algum jeito, eu tenho que fazer isso aqui para substituir nessa relação aqui, tá? Eu vou até destacar ela aqui, ó, porque a gente vai precisar voltar nela depois. Se eu conseguir fazer isso, eu colocar tudo em termos de V0y, eu consigo encontrar aí a altura que a questão pede. Beleza? Agora a gente vai analisar a parte da colisão, porque agora vai entrar as velocidades, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o desenho. Deixa eu apagar tudo aqui, certo? Para não ficar tão poluído. E agora vamos analisar com detalhe o que acontece na colisão. Isso aqui também não vou precisar mais, tá? Deixa eu apagar só o A. Eu sei que aqui é o ponto A. Então vamos lá. Vamos analisar aqui o que acontece na colisão. Como eu falei aquela hora, a partícula ela vai colidir no ponto A e ela vai ser lançada com uma certa velocidade, certo? Ó, com uma certa velocidade. Aqui eu vou fazer de uma forma bem exagerada, tá? Essa aqui vai ser a velocidade após a colisão, tá? Ela tá nessa direção e sentido. Só que para relacionar essa velocidade com a velocidade antes da colisão, o que acontece? Eu tenho que analisar a colisão. Para analisar a colisão, eu tenho que analisar em relação ao eixo. Em relação aos eixos aqui, olha só. Normal ao plano. Então, eu vou analisar a colisão em relação a esse eixo aqui, que eu vou chamar de N, e em relação a um eixo tangente ao plano, que seria esse eixo aqui, que eu vou chamar ele de eixo T. Beleza? Eu vou analisar a colisão em relação a esses eixos aqui. Por quê? A bolinha, quando ela chega no plano, olha só, a bolinha está bem aqui em cima, mas eu vou considerar que ela está chegando no plano com uma certa velocidade, beleza? Ela vai chegar no plano com uma certa velocidade aqui para baixo, olha só, que é o nosso V0y. Ela vai chegar com essa velocidade. Mas a velocidade de aproximação do plano, eu tenho que levar em consideração que a velocidade de aproximação do plano é essa velocidade aqui, ó, a velocidade normal ao plano. Então, essa velocidade aqui eu vou chamar ela de Vn, certo? Vou chamar ela de Vn. E aí, ela tem uma velocidade que é uma velocidade tangencial ao plano, que é essa aqui, ó, que está na direção tangente ao plano, que eu vou chamar de quê? Eu vou chamar isso aqui de Vt. É isso que está acontecendo antes da colisão, beleza? Antes da colisão. Então vamos lá. Após a colisão, o que é que vai acontecer? Vamos lá, a bolinha chegou aqui, ela colidiu, olha só, a bolinha chegou aqui, ela colidiu, e agora a gente vai analisar o que acontece após a colisão. Após a colisão, eu sei que ela vai para essa direção aqui. Só que ela ainda tem uma velocidade na direção tangente, na direção de T, e ela ainda tem uma velocidade na direção de N. E aí, essas velocidades eu vou relacionar com esse Vn e com esse Vt aqui. O que acontece? A questão informa que não existe atrito entre a bolinha e as superfícies. Isso me informa que a velocidade tangencial é mantida constante. Se tivesse atrito entre a bola e o plano, a velocidade tangencial seria diferente. Mas como não existe, a velocidade tangencial é sempre constante.
Então vamos fazer aqui, olha só. Aqui então eu vou ter uma certa velocidade tangencial. Aqui eu vou fazer bem exagerado, tá? Aqui eu tenho uma certa velocidade tangencial, que eu vou chamar de VT, que é esse mesmo VT aqui. E aqui eu ainda tenho uma velocidade normal. Olha só. Aqui eu ainda tenho uma velocidade normal para cá, ó. Certo? E essa velocidade normal eu vou chamar ela de Vn'. Por que Vn'? Porque é a velocidade após a colisão. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Qual é a ideia? Repare que aqui nós temos o eixo. Aqui nós temos o eixo vertical. Tá? Nós temos o eixo vertical. E o que que eu tenho aqui em relação a esse eixo vertical? Repare. Aqui eu sei que esse ângulo é um ângulo de 30 graus. Logo, como isso aqui é um triângulo retângulo, eu sei que esse ângulo é um ângulo de 60 graus. Logo, dessa forma, esse ângulo aqui tem que ser um ângulo de quanto? De 30, porque olha só, tudo isso aqui é 90. Se aqui é 60, aqui só pode ser 30. Beleza. Repare comigo o seguinte, esse ângulo de 30 graus é o ângulo formado entre a normal e a vertical. Então olha só, eu posso concluir que esse ângulo aqui também é o ângulo de 30 graus, porque é o ângulo formado entre a direção normal e a vertical. Beleza? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui para não deixar tudo poluído, tá? Então esse ângulo aqui em cima é um ângulo de 30 graus, só 30 graus, certo? E o que que a gente vai fazer com isso? Vamos lá. Assim que a bola chega no ponto A, ela tem uma certa velocidade. E que velocidade é essa? A gente pode calcular essa velocidade usando aí a conservação da energia. Ela está a uma certa altura, que a gente chamou de Hzinho, e ela parte do repouso. Então, considerando aqui o ponto A como sendo o meu plano ali, minha linha horizontal de referência, o que que a gente vai ter? A gente tem que mv0y ao quadrado sobre 2, olha só, que a energia cinética no ponto A é igual à energia potencial aqui, ó, no ponto de onde ela é solta, né? Então vai ficar mgh. Eu posso cortar as massas e aí nós temos que o nosso v0y ao quadrado é igual a 2gh. Vamos guardar esse cara aqui porque ele também vai ser importante para a gente, tá? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou relacionar esse Vn, esse Vt, com esse V0y. Repare, aqui é trigonometria no triângulo retângulo agora, tá? O que é que eu vou fazer? Repare que o Vn ele está colado no ângulo de 30 graus. Ele está colado cosseno. O VT ele está separado do ângulo de 30 graus, separado seno, beleza? Só para a gente não desenhar o triângulo e fazer aquilo tudo de novo, beleza? Porque aquilo ali, se você já está estudando nesse nível, você já deve saber, certo? Então vamos lá. O nosso Vn, o módulo de Vn, vai ser igual a V0y vezes o cosseno de 30 graus. E o nosso VT, olha só, o VT ele está separado, então vai ser o seno. Ele vai ser V0y vezes o seno de 30 graus. Beleza? Beleza. Então é isso aqui o que nós temos antes da colisão. Fique ligado nisso aí. Após a colisão, o que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, ele vai mudar, certo? Então a velocidade normal ao plano vai mudar. Então vai ficar quanto essa velocidade? Eu sei que o coeficiente de restituição vale meio. Vale 0,5. Então nós temos que meio é igual
a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Então, vai ficar Vn' dividido por Vn. Então, deixa eu pegar isso daqui, ó. Trazer lá para baixo, né? Deixa eu pegar isso aqui, calma. Porque aqui vai ficar tudo muito embolado e eu não gosto de fazer com as coisas tudo embolado assim. Vamos lá. Pronto aqui. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que o nosso Vn' vai ser igual a Vn dividido por 2. Tá? Então, Vn' é igual a Vn sobre 2. Fazendo a conta aqui, vamos lá. Quem é que a gente tem aqui? Vamos lá. Fazendo a conta aqui, nós temos o seguinte, ó. O Vn' vai ser igual a V0y, certo? V0y vezes cosseno de 30, que é raiz de 3, sobre 2. Isso aqui tudo dividido por 2, eu vou multiplicar, né? Olha só, isso aqui vezes meio. Vezes meio. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os denominadores aqui. Então, vai ficar tudo dividido por 4. Não é isso? Então, aqui vai ficar 4. Certo? Certo. E o nosso VT, ele é sempre constante. Vai ser o V0y vezes o seno de 30, que é meio. Ou, olha só que interessante. Essas informações aqui são as informações após a colisão, ou seja, é o que eu preciso para resolver ali o problema do lançamento oblíquo. Agora, muito cuidado, porque ainda não são as informações que eu preciso para, de fato, substituir aqui, ó, tá? Mas faz parte da informação que eu preciso para resolver parte do problema. Vamos lá, então eu tenho o meu Vn' e tenho o VT. Agora vamos lá. Qual é a ideia? Vamos voltar na figura aqui. Já analisei em relação ao eixo normal, em relação ao eixo tangencial. Agora o que eu vou fazer para analisar o lançamento oblíquo, isso aqui já não preciso mais, é analisar em relação aos eixos. Vou fazer aqui até de outra cor. Em relação ao eixo horizontal. Por quê? Aqui, ó, a direção X, então o Vx tem que estar nessa direção. E em relação ao eixo vertical, porque aqui é a direção de Y, beleza? Então eu preciso fazer essa análise aí agora. Deixa eu só apagar aqui, ó, para não ficar tão poluído, beleza? Pronto, vamos lá. Então vamos lá, qual é a ideia? Esse V0 linha, eu tenho ele, eu posso decompor ele na direção de X, e eu posso decompor ele na direção de Y. Só que aqui tem um problema. Que problema é? Eu não sei qual é o ângulo entre o VY e o eixo X ou o eixo Y. Se eu soubesse, ficaria muito simples de resolver. Porque para encontrar o Vx, bastaria eu decompor esse cara na direção X. Para encontrar o Vy, bastaria eu decompor esse cara na direção Y. Lembrando que esse cara é resultante de Vn' e de Vt'. Então a gente aplicaria aí o que? Um teorema de Pitágoras, encontraria o módulo dele e faria o restante. Então, só que a gente tem esse problema do ângulo, a gente não sabe quanto vale esse ângulo aí. Ah, Rafael, mas esse ângulo aí não vai ser igual ao ângulo formado aqui, porque é o ângulo que ele cai, aqui vale, fazendo as contas, vai dar 30, aqui também não é 30, não. Tem que tomar muito cuidado, porque essa colisão aqui, ela não vai ocorrer de forma simétrica, porque ela é uma colisão parcialmente elástica. Então, eu não posso afirmar que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, tá? Ele não pode ser na realidade, beleza? Então, a gente tem esse problema aí. Então, como é que eu vou fazer para resolver esse problema? Ou, vamos lá. Esse problema é muito simples de ser resolvido. Muito simples foi demais, mas vamos lá. Se ligue só. Eu vou decompor esse cara no eixo X e no eixo Y,
De que forma? Eu sei que esse cara ele é resultante desse cara com esse cara, como eu já falei. Então, ao invés de decompor esse cara no eixo x e no eixo y, eu vou projetar esse cara no eixo x, vou projetar esse cara no eixo x e depois eu vou projetar esse cara no eixo y e esse cara no eixo y. E aí eu vou conseguir encontrar as velocidades em x e a velocidade em y. Beleza? Mas olha só, antes de continuar, eu quero te falar o seguinte, na descrição desse vídeo tem um link para o Physics Academy, que é o meu curso de física. E se você precisa e deseja estudar física em alto nível, para as provas mais concorridas, para as provas difíceis, esse curso com certeza vai te ajudar. Então, clica no link aí na descrição, conheça o curso e com certeza você vai gostar e ele vai fazer um diferencial para você, certo? Então, sem mais, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Olha só. Aqui, eu sei que esse ângulo é um ângulo de quanto? É um ângulo de 30 graus. Você concorda comigo? Olha só, vou fazer aqui de novo. Aqui é um ângulo de 30 graus. Oh, mas olha só, essa aqui não é a direção horizontal? X está na horizontal. Então, olha só, esses ângulos aqui são alternos internos, então aqui também vale 30 graus. Olha que maravilha. Eu sei a direção entre a velocidade tangencial e o eixo x. Então, consigo fazer a projeção do VT na direção de x. Beleza. Agora, vamos aqui. A gente sabe que a gente fez antes, a gente sabe que aqui vale quanto? Aqui vale 30 graus. Oh, verdade, né? Verdade. E a gente sabe que aqui vale 30 graus, como a gente tinha feito antes. Então, com isso, eu consigo fazer a projeção do VN na direção Y e na direção X também, tá? Vou apagar aqui para não deixar tudo muito poluído, certo? Então, vamos lá. Agora é resolver para encontrar aí quem é esse Vx e o Vy. Repare, eu quero que você perceba aqui comigo o seguinte. Vamos fazer primeiro o Vx. Eu vou fazer aqui e depois eu vou levar lá para baixo, tá? Para a gente não se perder. Repare, eu tenho o Vt nessa direção aqui, ó. O Vt está nessa direção, tá? Ele está nessa direção aqui. O Vtx, tá? E o Vn, ele também está nessa direção aqui, ó. O Vn também está nessa direção. Então, repare que a velocidade em x vai ser a soma do Vtx e do Vnx, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu apagar para não ficar tudo muito poluído. Então, nós temos que o nosso Vx vai ser igual a projeção do Vt na direção de x, que vai ser o quê? Olha só, o Vt ele está colado no ângulo, certo? Então vai ser o Vt vezes o cosseno de 30 graus, mais a projeção do Vn aqui, ó, a projeção do Vn aqui, nessa direção. Repare que o Vn, ele está o quê? Ele está separado do ângulo de 30 graus, certo? O Vn não, né? O Vx aqui, ó. O Vx aqui, ele está separado do ângulo de 30 graus. Separado é seno, né? Então aqui a gente vai ter o quê? Vn' vezes o seno de 30 graus. Daqui a pouco eu vou substituir o Vt e o Vn aí e os valores do seno e cosseno. Beleza. Analisamos aqui na direção de x. Agora vamos analisar na direção de y. Na direção de y, repare. Eu tenho a projeção do Vn tá para cá e a projeção do Vt tá para onde? Tá para baixo. Não é verdade? É, tá para baixo. Então, a velocidade em x não, em y, o nosso v0y, após a colisão, vai ser quem? Vai ser essa velocidade menos essa velocidade. Então, vamos lá. Vai ser o Vn, ó. O Vn' agora ele está colado no ângulo de 30. Então, vai ser o quê? Vn' vezes o cosseno de 30
menos agora esse aqui, ó, olha só. Esse aqui, ele está separado do ângulo de 30, né? Ou eu poderia fazer com esse ângulo aqui, ó, com esse ângulo aqui que é o ângulo de 60. Tanto faz. Então vai ficar o quê? Vai ficar o VT vezes o seno de 30 graus. Ou, agora vamos fazer conta para a gente encontrar aí quem é o Vx e o Vy, tá? Deixa eu trazer esses caras para cá para a gente não se perder aqui. Deixa eu deixar eles um pouquinho aqui mais separados também, para não ficar um negócio muito embolado. Pronto, então vamos lá. Agora fazer conta. Então o nosso Vx vai ficar igual a quanto aqui, ó? Vt vezes cosseno de 30. Vamos substituir aqui, ó. V0y sobre 2 vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Mais Vn', que está aqui, ó. Vn', que é V0y raiz de 3 sobre 4. Certo? E aqui, olha só, repare que aqui no denominador vai dar a 4. Opa, ficou faltando o seno, né? Ó, o seno de 30, que é meio. Meio aqui, ó, cuidado, foi o que eu falei no começo. A gente não pode esquecer, né, de analisar bem detalhado. Então vamos lá. Aqui vai ficar quanto? Ó? Aqui no denominador vai ficar 4. Então deixa eu apagar aqui, vou colocar logo 4. E aqui no denominador vai ficar quanto? Vai ficar 8, tá? Então aqui vai ficar 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui, ó, em cima e embaixo por 2, para igualar os denominadores. Então, dessa forma, a gente pode concluir que o nosso Vx é igual... Olha só, aqui em cima vai ficar 2 mais 1, vai ficar 3, né? Então, vai ficar 3 raiz de 3 V0y sobre 8. Nós vamos ter isso aqui. Esse é o nosso Vx. E agora o nosso Vy, né? A velocidade na direção de y. Aqui nós vamos ter o quê? Ó? Vn'. Deixa eu só subir aqui mais um pouquinho para encontrar o nosso Vn', tá ali. Então vai ficar V0y raiz de 3 sobre 4 vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, menos o Vt, que é V0y, sobre 2, vezes seno de 30, que é meio. E aqui é a mesma coisa, olha só. Aqui no denominador vai ficar quanto? Vai ficar 8. Então, vou colocar logo aqui igual a 8, denominador. 8. E aqui vai ficar 4. E aí, ó, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 2 para igualar os denominadores. E como é que vai ficar isso daqui? Igualando os denominadores, então, nós vamos ter que o nosso V0y' vai ser igual. Aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, não é isso? 3 menos o 2 vai ficar 1. Então, vai ficar 1 V0y. Então, vai ficar V0y apenas sobre 8. Olha que maravilha! O que eu falei antes? Eu falei que eu precisava, de alguma forma, encontrar o Vx em função do V0y e o V0y' em função do V0y. Foi justamente isso que eu encontrei. E agora a gente vai poder substituir. Agora a gente vai poder substituir aqui nessa relação, tá? Para a gente conseguir encontrar o nosso H, a nossa altura, olha só. Deixa eu só trazer aqui, deixa eu ver a relação aqui, olha só. Deixa eu só trazer ela aqui para baixo, para eu não ficar perdido. Vamos lá, tá aqui. Então vamos lá. Vamos substituir então agora os valores aí, certo?
vai ficar menos raiz de 3 sobre 3. Isso é igual a V0y', que é esse cara aqui, V0y sobre 8, vezes 3 sobre Vx. Ó, o Vx aqui, que é 3 raiz de 3 V0y sobre 8. Menos, aqui vai ficar 5 vezes 9, dividido por Vx ao quadrado. Então, vamos lá, Vx ao quadrado. Ó, vou colocar logo elevado ao quadrado, tá? Então, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, tá? Então, aqui vai ficar 9, vezes raiz de 3 ao quadrado, que é 3, vezes V0y ao quadrado, dividido por quem? Por 8 ao quadrado, que vai dar 64. Deixa eu conferir, tá tudo certo, tá tudo ok. Olha só que negócio esquisito que ficou, né? Ficou feio, ficou, mas não tem problema, a gente deixa esse negócio bonito. Repare que esse 8 vai embora com esse 8, V0y vai embora com esse V0y, esse 3 vai embora com esse 3, então aqui a gente vai ter o seguinte, ó, menos raiz de 3 sobre 3, isso é igual, aqui olha só, vai sobrar apenas o raiz de 3 aqui embaixo, então vai ficar 1 sobre raiz de 3, daqui a pouco a gente racionaliza esse negócio aí, menos, aqui ó, esse 9 vai embora com esse 9 aqui, certo? O 64 eu passo ele lá para cima, então vai ficar 5 vezes 64 sobre 3 V0y ao quadrado. Tá tudo certo aqui? Tá. Pronto. Agora é correr pro abraço. Então vamos lá. Menos raiz de 3 sobre 3. Repete aqui. Isso é igual. Aqui agora eu vou racionalizar. 1 sobre raiz de 3, racionalizando, o que eu faço? Multiplico em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 3 também. Embaixo vai ficar 3 apenas e em cima vai ficar o quê? Raiz de 3. Isso menos 320, não é isso? 320 sobre 3 V0y ao quadrado. Olha só, esses 3 aqui tudo vão embora. Eu vou passar esse raiz de 3 para o outro lado, ele está positivo, ele vai passar negativo. Então vai ficar menos raiz de 3 menos raiz de 3, que vai dar menos 2 raiz de 3. Isso aqui é igual a menos 320 sobre V0y ao quadrado. Ou vamos tirar o sinal de menos, né? Dos dois lados são negativos, então posso tirar o sinal de menos aqui. E aí, o que eu vou fazer? O V0y ao quadrado vai passar multiplicando. Não, vamos fazer o seguinte, ao invés de passar ele multiplicando, lá em cima, olha só, a gente obteve esse resultado aqui, ó, que o V0y ao quadrado é 2GH. A gente obteve isso usando a conservação da energia. Então, 2GH, né? Cadê? Então, vamos substituir isso daqui, ó, por 2GH. Então, vai ficar 2 raiz de 3 é igual a 320 dividido por 2 vezes G, que é 10, vezes o H, que é a altura que eu estou procurando. Então, dessa forma, o que nós vamos ter aqui? Ó? Eu posso simplificar esse 0 com esse 0. O 2 raiz de 3 vai passar dividindo, né? Ele vem aqui para baixo. E o H eu vou passar lá para o outro lado. Ele vai passar multiplicando. Então, a gente vai ter que H é igual a 32 sobre 2 vezes 2 raiz de 3 vai ficar 4 raiz de 3. E aí, finalmente, o nosso H é igual a 8 sobre raiz de 3. Tá tudo no SI, então isso aqui vai ser em metros. Então, olha que questão da hora, que questão legal. Resposta é 8 sobre raiz de 3. Vamos voltar, vamos ver qual das alternativas bate 8 sobre raiz de 3. Então, a alternativa correta é a letra E.
Espero que você tenha gostado dessa questão, espero que você tenha entendido tudo que eu fiz. Se alguma coisa não ficou muito clara, comente aí que eu te explico melhor e não esquece de olhar o link na descrição desse vídeo, beleza? Então, valeu!